Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento do dia vocês estão assistindo essa aula. Para a gente fechar o tema, antes de entrarmos no tema recursos, que é o nosso último tema do bimestre, vamos fechar com liberdade provisória. E já vinculando liberdade provisória ao tema da nossa última aula, prisão em flagrante, prisão preventiva, vamos primeiro situar aonde a gente consegue enxergar, aonde a gente visualiza a liberdade provisória. Bem, a gente passou para vocês que em caso de prisão em flagrante, é lavrado o auto de prisão em flagrante e essa prisão, por ser assim chamada de prisão em flagrante, ela não pode ser eterna. Ela precisa, de alguma forma, ser convertida em uma outra modalidade de prisão. Por quê? Essa prisão em flagrante, ela visa, como salientamos já em aulas passadas, ela visa tão somente cessar uma possível conduta delitiva. Então, o que acontece? Isso consta, para quem quiser anotar, no artigo 310 do Código de Processo Penal. Quando há o flagrante e há a lavratura do auto de prisão em flagrante, o juiz, em 24 horas, precisa fazer 3 coisas. Uma dessas 3 coisas ele precisa fazer. E o ato em que ocorre essas 3 coisas, o ato é chamado de audiência de custódia. Para quem quiser anotar, tem a resolução 213 do CNJ de 2015, que ela trata todo o procedimento da audiência de custódia. Segundo o artigo do 310, essa audiência de custódia deve acontecer 24 horas depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Então, quais são as 3 coisas, os 3 atos que o juiz pode fazer? Ele pode analisar, na verdade não pode, ele deve analisar a legalidade da prisão. Se a prisão for ilegal, o juiz deve, obrigatoriamente, relaxá-la, certo? Então, em caso de prisão ilegal, é um caso de relaxamento. É o caso, por exemplo, de ter acontecido alguma espécie de tortura, maus tratos ao preso, uso de algema indevido, ou não era uma situação de flagrante. Prisão ilegal tem que ser relaxada. Segunda possibilidade do juiz fazer, ele viu que a prisão é legal. Ele deve, ou pode, no caso, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, que foi o tema da nossa aula passada. Então, se ele visualizar os pressupostos, os requisitos para essa conversão da prisão em flagrante em preventiva, ele o fará, certo? E a terceira coisa que ele pode fazer, e que é o tema da nossa aula, é converter essa prisão em flagrante em liberdade provisória, conceder a liberdade provisória ao custodiado mediante fiança ou não, certo? Então tem essas 3 possibilidades: ou relaxar a prisão em caso de ilegalidade dessa prisão, converter em preventiva ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Já de cara, o artigo 310, em seus parágrafos, os parágrafos trazem alguns direcionamentos mais objetivos. O primeiro dele consta no parágrafo 1º, que fala o seguinte: a partir do momento que o juiz verificar as hipóteses previstas no artigo 23 do Código Penal, artigo 23 do Código Penal, os incisos do artigo 23 do Código Penal, que traz, esse artigo traz as hipóteses de exclusão da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. E, naturalmente, por ser causas de exclusão da ilicitude, não há nem se falar em crime. Então, diante desses casos, quando o juiz recebe o flagrante e vê que essa situação se enquadra nessas hipóteses de exclusão de ilicitude, não há sequer crime, porque o crime é uma conduta típica, antijurídica, ilícita e culpável. Naturalmente, nessas hipóteses, ele deve conceder a liberdade provisória naturalmente, certo? Segundo ponto que o artigo 310 do CPP traz, especificamente em seu parágrafo 2º, ele traz que, se o juiz constatar que o custodiado integra organização criminosa, milícia, se ele é reincidente
e se há caso de porte de arma de fogo de uso restrito, o parágrafo 2º discorre que o juiz deverá denegar a liberdade provisória. E nesse momento aqui eu faço uma ressalva por algumas razões. Primeiro, quando o parágrafo menciona reincidência, se a gente olhar os requisitos, né, da prisão preventiva, qual que é um deles? Na verdade, né, quando o custodiado ele já tem uma condenação pretérita, mas por crime doloso. Então, nessa reincidência, nós podemos entendê-la como uma reincidência em um crime doloso. E se for uma reincidência em crime culposo? Então, dá para analisar a pertinência de uma denegação, né, da negação da liberdade provisória em caso de reincidência, talvez só em caso de reincidência dolosa. Em reincidência culposa, prevalecem os requisitos, certo? Em um segundo momento, qual que é uma crítica que pode ser feita em relação a esse parágrafo? O parágrafo ele traz objetivamente que se o custodiado participar, integrar de organização criminosa e milícia, e se o fato tratar de porte de arma de fogo de uso restrito, naturalmente não é cabível a liberdade provisória. Mas vejam, gente, se não cabe liberdade provisória, o que ele está querendo dizer é que cabe a prisão preventiva obrigatoriamente. Mas a gente não pode perder de vista que a prisão preventiva ela é uma medida cautelar gravosa, a mais gravosa que nós temos, e por isso ela observa o princípio da excepcionalidade, que é o mais importante. Ele é aplicado, essa medida cautelar, essa medida é aplicada, a prisão preventiva, apenas em última ratio, apenas quando outras medidas cautelares não puderem ser suficientes. Então, eu não consigo dissociar a aplicação de qualquer medida preventiva, consequentemente, a concessão da liberdade provisória, a excepcionalidade medida. O que eu quero dizer, ainda que estejamos diante dessas situações que o parágrafo 2º traz, eu ainda vejo que a observância dos pressupostos, dos requisitos e toda a principiologia da prisão preventiva precisa ser observada. Agora vejamos, gente, o crime de organização criminosa está previsto na lei, se vocês quiserem anotar, na lei 12.850 de 2013. Ele prevê como pena mínima de 3 a 8 anos. Então, dentro dos requisitos que ele exige que a pena máxima seja superior a 4, a organização criminosa realmente está dentro, certo? Mas daí ela entraria, né, a liberdade provisória poderia ser negada, não pelo crime em si, mas pelo pelo quantum da pena. A mesma coisa pelo porte de arma de fogo de uso restrito, que, se vocês quiserem anotar, está previsto na lei 10.826 de 2003, que prevê como pena mínima 3 anos e como pena máxima 6 anos. Também ultrapassa o 4 anos exigido pelo artigo 313, inciso 1º. Logo, ainda que seja caso de porte de arma de fogo de uso restrito, eu entendo que ele vai ser cabível porque ele se enquadra dentro de um requisito objetivo trazido pelo CPP, o artigo 313, inciso 1º, e além disso, o juiz precisa mostrar que essa medida ela é adequada, ela é proporcional e ela observa excepcionalidade, entende? Então eu acho que esse parágrafo 2º do artigo 310 do CPP ele deve ser visto com parcimônia, certo? Além disso, a gente pode entrar agora no capítulo que versa especificamente sobre liberdade provisória, porque até então o Código de Processo Penal ele trazia disposições diversas sobre medidas cautelares, liberdade provisória, prisão preventiva de uma maneira mais geral. E agora o artigo 321 do CPP inaugura o tema liberdade provisória propriamente dito. E ele inaugura falando simplesmente o cabimento da liberdade provisória, que vai ser quando? Quando inexistirem os requisitos autorizativos da prisão preventiva. E, na verdade, se a gente parar para pensar, é um raciocínio lógico. Por quê? Se não cabe
Se não cabe prisão preventiva, é porque os requisitos não estão preenchidos. Logo, a soltura, a liberdade, é o que prevalece. Porém, eu peço que esse artigo seja lido de uma forma que a gente não interprete que a regra é a prisão preventiva. Ou seja, se não preenchidos os requisitos que autorizem a prisão preventiva, daí a pessoa vai presa. Na verdade, não. Na verdade, a regra é a prisão, é a liberdade provisória, certo? É a concessão da liberdade provisória mediante fiança ou não, a partir de um flagrante, mas se o juiz visualizar uma situação nas quais justifica-se a prisão preventiva, além do preenchimento dos seus requisitos, aí sim a prisão preventiva é legítima. Salvo situação diferente, é a liberdade que tem que prevalecer. Porque ainda que existam os requisitos, o preenchimento dos requisitos para a prisão preventiva, o juiz não é obrigado a mantê-lo preventivamente preso. Certo? Por quê? Porque às vezes, ainda que o crime possa ter uma pena máxima superior a 4 anos, às vezes ela não é adequada, às vezes o monitoramento eletrônico pode ser suficiente, às vezes uma prisão domiciliar pode ser suficiente, às vezes uma restrição diferente pode ser suficiente. Então, assim, da forma como esse artigo 321 do CPP está redigida, não dá para lê-lo como se a prisão preventiva fosse a regra. A regra é a liberdade provisória, sempre, com ou sem fiança. E, além disso, o juiz, juntamente com a liberdade provisória, pode aplicar, inclusive, medidas cautelares diversas da prisão, certo? Ele pode aplicar a liberdade provisória mediante o comparecimento em juízo, bimestral, mensal em juízo. Nada impede, e o que é muito comum de acontecer, inclusive. Em especial agora, especificamente, a fiança, porque quando o juiz ele não vai decretar a prisão preventiva e ele vê, né, a situação de uma prisão em flagrante legal, ele decide então, ainda, né, nesse cenário, por conceder liberdade provisória, ele vai ter que decidir uma segunda coisa, se ele vai aplicar ou não fiança. E nesse momento, o que a gente já pode destacar? Existem um grupo de crimes que são afiançáveis, são inafiançáveis, ou seja, que não cabem fiança. O juiz, a autoridade policial não podem aplicar fiança quando os crimes forem os seguintes: racismo, crime de racismo não cabe fiança. Tortura, o crime de tortura não cabe fiança. Tráfico de drogas também não cabe fiança. Terrorismo não cabe fiança e qualquer crime hediondo, o juiz e a autoridade policial não podem aplicar fiança. E aqui é um ponto que pode gerar uma dúvida muito grande e que talvez seja a parte mais importante assim da aula, é o seguinte: o fato de um crime ser inafiançável não quer dizer que não cabe liberdade provisória. O que esse artigo quer dizer, especificamente o artigo 322, salvo engano, é que se a situação versar sobre tráfico de droga e o juiz optar por liberá-lo em liberdade provisória, ele está proibido de aplicar fiança, ou seja, ele tem que conceder a liberdade provisória sem fiança, diferente, por exemplo, de um crime de furto, que ele tem a liberalidade, a discricionariedade de aplicar ou não fiança. Então, esses crimes, racismo, tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos e racismo, eles não são passíveis de fiança, mas eles são passíveis sim de liberdade provisória. Em relação àqueles crimes que são passíveis de fiança, se o crime tiver como pena máxima uma pena não superior a 4 anos, a autoridade policial, ao se deparar com flagrante, ele pode já aplicar a fiança para o custodiado, para o preso em flagrante, certo? Agora, se a pena máxima superar os 4 anos,
o que acontece? O delegado, na autoridade de polícia, não está autorizado a aplicar fiança e essa atividade, essa competência recai ao juiz, certo? Então, se o crime ele é apenado com até 4 anos de pena máxima, a autoridade policial já na hora pode aplicar fiança. E nas situações diversas, cabe ao juiz aplicar fiança. Agora, para fechar, valor da fiança. O valor da fiança depende de 2 pontos. E aí, se vocês quiserem anotar, os principais artigos e parágrafos que tratam da fiança são os seguintes. Artigos 325, parágrafo 1º, artigo 326 e artigo 350 do CPP, todos do CPP. E o que eles dizem? São dois critérios que têm que ser observados pelo juiz para mensurar o valor da fiança. Primeiro, o que a gente pode imaginar, a quantidade, a disponibilidade financeira do custodiado. Se a pessoa tem pouco dinheiro, não tem uma condição financeira, não trabalha, é desempregado, ele não tem como pagar, o juiz naturalmente ele vai colocar a fiança mais baixa. Se for um caso de uma pessoa que tem uma condição financeira melhor, a fiança naturalmente vai ser mais para cima. Mas, além da situação financeira, qual que é o outro critério utilizado pelo juiz? É a vida pregressa do custodiado. Ou seja, o juiz não vai olhar só o quanto a pessoa pode pagar, mas o histórico criminal dele, como foi a vida pregressa, para mensurar a quantidade, o valor da fiança. E além disso, por fim, existem situações que a pessoa não tem condições de pagar, não tem condições de pagar nem meio salário mínimo, nem 1/3 de um salário mínimo. Nessas situações, o juiz pode dispensar a fiança, certo? E para fechar a aula, se o juiz fixa uma fiança baixa e a pessoa não tem, o juiz já fixou a fiança baixa porque a pessoa desempregado, classe baixa, não tem condições de pagar, 0. Mas o juiz, para não deixar de fixar uma fiança, o que ele faz? Ele coloca uma fiança bem baixa, R$300, R$400, R$500. Se o réu realmente o custodiado não tiver condições, o juiz não pode manter uma pessoa presa por essa pessoa não ter dinheiro para pagar. Existem depois eu posso disponibilizar para vocês, existem algumas decisões que dizem exatamente isso. A inexistência de possibilidade de pagar a fiança, a impossibilidade do pagamento, a dificuldade financeira, não permite a manutenção da prisão da pessoa. Porque veja como faz sentido. Se o juiz ele aplicou a liberdade provisória com fiança e ele só não sai porque ele não pagou, ele está preso em que modalidade? Preventivo? Não, porque o juiz concedeu a liberdade provisória. Então, nessas situações, talvez seja o caso, né, de um peticionamento para o juiz, né, e se não der certo nesse primeiro juiz que mantém a pessoa presa pelo não pagamento da fiança, cabe nesse caso um habeas corpus para que o desembargador, né, possa liberá-lo em razão da impossibilidade do pagamento da fiança. Gente, fico à disposição para qualquer esclarecimento sobre o tema liberdade provisória. E é isso. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite e até quinta.